Os círculos de invocação trazem o prenúncio da tragédia de Egghead. As lágrimas de uma pirata prodígio despencam do seu rosto e quando a lâmina atravessa a superfície, o sangue viscoso de Jay Garcia escorre sem cerimônia. O episódio 1128 de One Piece nos leva das alturas brilhantes até a escuridão demoníaca de uma figura que até então ninguém conhecia a verdadeira natureza. Kizaru vs Luffy chega numa conclusão inconclusiva, Jill Bone roubando a cena e se tornando uma das coadjuvantes mais interessantes da história de One Piece, e a força sobrenatural de Jay Garcia Saturno preenchendo as telas e nossos pesadelos, e uma sequência simplesmente tão espetacular quanto é aterrorizante. Sim, toda semana é cinema, toda semana é Oscar, não é filme nem anime de temporada, é só o GOAT One Piece. Então se prepara, relaxa, porque hoje a gente vai falar tudo sobre o episódio, a narrativa, a estrutura, a produção, algumas polêmicas e muito mais. Então, fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek, episódio 1128 de One Piece, cheio de coisa interessante pra comentar. Então não vamos ficar de zoeira, né? Dá o like, se inscreve, já falei. Alanzito, chama a vinheta lá do céu, lá do alto, lá de Skypiea. O episódio abre com a imagem solitária de Jay Garcia ponderando suas próximas ações, enquanto a voz de Mayumi Tanaka, lendo claramente Saturne, que já parece dar um foreshadow do que estava por vir. A frequência sonora nos leva até a cabeça dos pacifistas, que ao mesmo tempo mostra a mudança na hierarquia dos comandos, nos remetendo a uma memória passada usando esse efeito de projetor para representar essa alteração, o que mais pra frente vai ser muito significativo, considerando que os pacifistas são baseados em Bartolomeu Kuma. Então, logo de cara, o diretor Nozomi Shishido mostra que ele tá com uma visão bem particular para esse episódio, de uma maneira super positiva. Depois da cena com os pacifistas, pegamos a perspectiva do Vegapunk descendo com tudo pelas nuvens, para a empolgação do Frank, né, que por um momento pode ser um aluno do maior cientista do mundo. O Vegapunk explica que os pneus são feitos de nuvem, então a aderência às próprias nuvens é máxima. Mas isso não importa tanto, o foco é achar Bonnie, o que nos leva a uma cena interessante. O Sanji se concentra, fecha os olhos e se coloca no centro de um radar, igualzinho, hein, esse radar aí, alvo do Dragon Ball. Eu lembro do radar da Bulma de achar a esfera do dragão, Toei Animation, 30 anos depois, vocês ainda não me enganam. E aí, usando seu haki da observação, também conhecido como Gadar em certos cantos da internet, ele rapidamente consegue perceber a presença de várias marinheiras, coincidentemente até chegar na Bonnie. Essa é uma extensão original do anime. No mangá só tem o Sanji falando sobre o radar de ladies dele, e como o Vegapunk fala aqui, isso parece ser pseudociência, mas ao mesmo tempo ele confia que vai dar certo, por algum motivo. Daí o Sanjaço já parte em alta velocidade, o que nos leva para uma das melhores sequências do episódio. Algo que eu comento de tempos em tempos é como alguns detalhes da animação separam um episódio excelente de um episódio tranquilo, bom. E para mim, uma das paradas mais significativas são as expressões dos personagens. O que eu e o espectador conseguem tirar da tela quando as coisas não estão explodindo ou quando não tem alguém apanhando. E nesse episódio a gente tem vários momentos muito legais. A gente já sabe que a Bonnie é a filha do Kuma, né? Então a gente acompanha ela vendo um pacifista afugentar uma dupla de marinheiros, e aí por um segundinho ela dá um sorriso de canto de boca, feliz por estar sendo protegida pela imagem do seu pai. Só que esse segundo é interrompido pela arma de concha de um vice-almirante. Ela pula e já abaixa tentando pegar uma pistola pra se defender. Agora, Alan, você pode passar em slow motion ela tentando pegar a arma e não conseguindo? É um detalhe, mas ela não achar de primeira representa o quão focado ela tá no seu oponente, sem tirar os olhos nem por um segundo. Os outros marinheiros aparecem já com um salvo de tiros, mas em outra sequência irada de ação, ela desvia dos tiros correndo e já usa sua habilidade na pistola para acertar os marinheiros com trauma psicológico. E pior que não é brincadeira nenhuma, o nome do ataque é experiência de quase morte. Quando ela acerta o tiro, as pessoas começam a enxergar e sentir aquilo que uma pessoa sente quando ela acha que vai morrer. Mais uma interpretação desse poder da fruta da Bonnie que já é bem roubada e bem brutal. Mas esse ataque acompanha a temática do momento, porque ver o próprio pai sendo controlado por uma marinheira nas suas costas é traumático também em várias camadas. Até porque, se você não lembra, a Bonnie viu o Kuma como escravo em Marijoa, também sendo usado dessa maneira. Mas aí no último segundo pode tocar a música do Sanjaço, porque ele chega voando que nem um super-herói e salva a Bonnie do raio do pacifista. Eu não sei se vocês repararam, mas enquanto o Sanji fala com a Bonnie, aparece o Ponsky correndo por um segundinho e ficando envolto de uma fumaça.
porque simplesmente ele tá se transformando na Zoan da Lontra, o que também explica porque a arma dele tem uma concha na ponta. Tem mais um ataque, o Sanji consegue desviar ali de maneira bem fluida, super bem animada, outra extensão do anime. E falando em extensão, uma que eu curti muito foi, como no anime, quem ajuda eles a escaparem da Bluegrass é outro pacifista, que ainda dá uma sequência de boxe no cliente ali e olha pra Bonnie, reforçando essa conexão que vai ser trabalhada no futuro. A gente tem depois mais uma cena do Chapéu de Palha se organizando no Labo Phase, ajudando a Robin e partindo, só que a Stussy decide ficar pra trás, né? Ela troca um olhar com Edson, Vegapunk Edson, por enquanto fica por isso mesmo. De lá, vemos o oceano na costa de Egghead. Um divisor de águas do episódio, que tem no levantar de Jay Garcia Saturno, um momento singelo, mas poderoso que muda o destino de One Piece. Mais do oceano, a gente vai pra Zoro vs Lute, uma sequência de combate que tá incrível, e isso não é à toa. Você vai notar que, a partir desse momento, a gente passa do Jay Garcia pra Kizaru vs Luffy, pra Lute vs Zoro, até pros outros Chapéus de Palha. E qual é o motivo disso? Eu já explico. Eu amei o Zoro parando o Hankaku e olhando pra fumaça atento, pra logo depois, que nem um predador da savana, o Lute pular no espadachim de surpresa com todo o seu peso. Lembrou até a animação do Tarzan, a maneira que ele dá o backflip já pra tirar a onça de cima. É um leopardo. Dessa cena incrível, a gente pula pra Luffy vs Kizaru, com o nosso Yonkou desviando dos raios de luz do Almirante, que já mexe com os clones num claro movimento de perseguição. De lá, mais um corte pro Jay Garcia, depois retorno pra Luffy vs Zoro, passando pelos Chapéus de Palha, vindo do Jay Garcia, Luffy vs... Vocês estão percebendo que a gente tá indo, quicando de uma cena pra outra? É por quê? Porque a gente tá querendo criar esse véu de tensão. A gente quer mostrar como cada passo do Jay Garcia sozinho no navio é tão importante quanto as batalhas que estão acontecendo agora em Egghead, e como essa movimentação dele vai de fato mudar tudo que tá acontecendo agora em Egghead. O Almirante aplica mais um chute na velocidade da luz, que o Luffy birutão desvia, deixando claro que ele quer mesmo enrolar o Almirante ao máximo para dar tempo do Vegapunk escapar. Essa luta Luffy vs Kizaru é muito interessante porque o Oda, ele é muito inteligente, né? Ele não queria dar pra gente a resposta cravada. Luffy é mais forte agora, Kizaru é mais forte agora. Então ele fez o quê? Botou dois personagens lutando com dois objetivos diferentes. Kizaru focado em matar o Vegapunk, Luffy focado em atrasar o Kizaru. Claro que no final das contas, quem vence não fica muito claro e é exatamente assim que o Oda quer deixar. E mesmo assim, o grande foco é no Jay Garcia. Cada aparição dele gera uma tensão, uma ansiedade na cena. A taça de vinho tá prestes a cair silenciosa, ela se torna a metáfora da gota que transborda o pote. Kizaru dispara, Luffy parte em perseguição, mas do oceano todos sentem uma presença aterrorizante. E vocês perceberam que Luffy percebe, Kizaru percebe, o Zoro percebe, Lute percebe e o quinto a perceber é o Chopper. Chopper com aquela observação avançada confirmado, o quinto mais forte do bando. Boku wa Doctor, Tony Chopper. Por trás de dois olhos iluminados, o clima muda, a atmosfera muda e uma voz imponente dá a ordem. Parem, pacifistas. Os robôs computam, revelando que o chip de autoridade agora está sob o controle do Gorosei. E aí a gente entra num show de animação, com seu protagonista sendo Jay Garcia Saturno e sua transformação completamente insana. Eu amei essa aranha demoníaca, capirotada que aparece do escuro, mas essa explosão em verde que revela o pentagrama realmente chamou muito a atenção. Até as nuvens ficam escuras. De lá, o vice-almirante Doberman dá a ordem para que todos de patente mais baixa que o comandante desviem os olhares por não terem autorização para sequer presenciar Jay Garcia Saturno em sua verdadeira forma. Um raio passa por vários frames de impacto até desaguar na grande transformação e revelação de uma coisa bizarra no meio do pentagrama. Um raio passa por vários frames de impacto até explodir na marcação, levantando o chão e levando a vida de vários marinheiros inocentes juntos. A gente acompanha o Vegapunk pequenininho no meio das nuvens desse cataclismo apocalíptico, mas mesmo com tanta informação visual, talvez a imagem mais poderosa seja o suor de calafrio escorrendo na pele da Bonnie, enquanto ela se abraça em uma clara expressão de medo e apreensão. Olha como cada traço da personalidade dos personagens está bem animado nesse episódio, o que pra mim eleva a um patamar diferente. Jay Garcia Saturno aparece. Do pentagrama, uma cortina de chamas azuladas revela uma criatura disforme e bizarra sendo moldada com um líquido espesso,
ácido, gosmento, que finalmente forma completamente Jay Garcia Saturno, o demoníaco Gorosei. Qual é o seu primeiro ato em terra firme? Obviamente, tirar a vida de um marinheiro insolente, mais um inseto humano rastejando por aí. Esse é o Gorosei que a gente ama. Sério, que introdução sensacional. Eu lembro que o capítulo me deixou maluco na época, 1094, e realmente mais de 1 ano e 8 meses depois, o anime acerta em cheio. Porque dessa vez, Jay Garcia Saturno não é só um vilão. Ele é uma força da natureza demoníaca, obscura, perigosa, assustadora, que muda completamente o panorama de Egghead. Muda como a Bonnie reage, o Vegapunk, o Sanji tem que fazer alguma coisa diferente, o Luffy agora tá completamente vulnerável e apareceu o personagem mais poderoso de toda a ilha. Cada detalhe, a animação das mãos monstruosas, a explosão, as cores, a mudança de cenário, toda essa sequência do Gorosei ficou sensacional. E eu amei também como o ritmo do episódio é muito intenso. Mesmo adicionando mais cenas, mais contextos, mais transições originais, o anime conseguiu se equiparar ao ritmo do mangá, que é muito intenso também. Eu tô falando isso porque mesmo com o título do Jay Garcia, o momento badass, poucos segundos depois já estamos com o Vegapunk tentando desviar de um laser do Kizaru. Mas aí o Luffy vem com tudo, a música começa a subir, aí você já sabe que o Gearfist vai entrar em ação, mas psium! Um corte rápido porque o Kizaru não tá de brincadeira. Ele já dá um laser que bota o Luffy pra rodar até ficar tonto, só que aí isso dá uma ideia nele. Usando a rotação, ele já solta o Stargun, um socão em que ele roda de um lado e depois roda pro lado ao contrário para pegar o almirante completamente desprevenido, literalmente socando a mente do Kizaru, dando um golpe tão poderoso que isola ele num raio de luz e, basicamente, como o almirante já tinha analisado, acaba com a energia do nosso Yonkou, que murcha até o Luffy velhinho, completamente sem energia. Que cena espetacular. O Vegapunk bate feio, mas ninguém se machuca sério, principalmente porque o Sanji consegue proteger a Bonnie do impacto. Só que aí, tudo muda. Os passos revelam a figura assustadora de Jay Garcia Saturno, e a gente vê imediatamente a Bonnie reagir cheia de medo. A gente entra nesse flashback do Kuma, né, que fica bem representado ali pela Bonnie caindo em direção à patinha. E a gente começa a experienciar tudo que pode estar se passando na cabeça da Supernova. Ela parte correndo com tudo, animação hiper detalhada, hiper bem feita, com as memórias do pai dela se entrelaçando com o presente. E aí a corrida fica mais rápida, mais violenta, ela pega uma espada no caminho e pula com tudo. Cada lágrima, cada microexpressão, tudo traz muita emoção, muita dor, e ela crava a espada no peito do Gorosei e pum! O episódio acaba. Sério, que cena! Em um ano, a gente sabe que Yamato roubou várias cenas, apareceu como ali uma protagonista entre os coadjuvantes. Eu acho que dessa vez o manto passou pra Bonnie, porque cada expressão, cada momento da Bonnie é tão, eu diria que até mais especial. É realmente uma coisa única em One Piece que a gente tá vendo semanalmente. E essa relação dela com o Kuma, essa vingança contra o Jay Garcia, tudo que tá aparecendo aí em tela, vai ser hiper importante pro final do arco. Mas antes de elogiar mais, eu tenho uma crítica séria a fazer. No meio dessa cena linda, super bem dirigida, com tanta carga emocional, eu não gostei do barulho caricato dos passos da Bonnie. Eu sei que esses são os efeitos que a Toei usa há vários e vários anos, mas dentro desse contexto, eu acho que trouxe um som cômico que tira o espectador um pouco da cena, tira o peso da corrida da Bonnie, não cabe humor ali. O próprio Rone Rone, que é um animador mega famoso das antigas, que não é funcionário da Toei, mas que já trabalhou em parceria com a Toei várias vezes, criticou pesadamente semana passada os efeitos da animação do último episódio. Mas isso não é uma polêmica nova. Entre os japoneses isso já é discutido há um bom tempo. Inclusive o próprio Vincent Chansar comentou de maneira bem educada como isso também já incomodou ele em alguns momentos. No fim, é questão de gosto. A Toei tem, em certos aspectos, em suas tomadas de decisão, uma visão bem tradicionalista, para não falar conservadoras em termos de uso de efeitos sonoros. E conforme a animação progride, usa cada vez animadores mais jovens e mais talentosos, eu queria que de alguma maneira a sonoridade do episódio acompanhasse. Como? Com equilíbrio, não é pra banir os efeitos da Toei clássicos, óbvio que não, tem que ter até em todos os episódios, mas em certas cenas seria legal mudar um pouquinho, deixar um pouco mais silencioso, ou até só trazer um novo efeito que faz sentido. Essa corrida da Bonnie não seria melhor com um efeito normal de passo, que não fosse fazer um plop, 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 no meio do flashback de PTSD do pai dela que morreu com o maior vilão ali? Entendeu o que eu tô falando? Óbvio que é One Piece, óbvio que tudo faz parte do mesmo, mas eu queria um pouco de mudança num sentido positivo aí
Mas claro, é pessoal. Comenta aí o que você acha. Os efeitos incomodam, te tiram às vezes, já acostumou? Eu quero saber a opinião de vocês. A mim, raramente, mas às vezes sim, incomoda. E eu topava diferente. Independente, a gente tem que exaltar como a animação tá sensacional desse episódio. As expressões da Bonnie, a raiva, o ódio. Eu amo as lágrimas exageradas, despejando ali na tela, realmente preenchendo, transbordando aquele sentimento que a gente ainda vai entrar mais a fundo, explorar mais. Esse episódio 1128 pra mim ficou espetacular, dou uma nota em 9.7 com tranquilidade. E semana que vem, break no anime, Chopperzinho relembrando aí a relação do Kuma com a Bonnie, vai ser o que vai passar nas TVs japonesas. E eu espero vocês no que vier aí pela frente, galera. Deixa o like, se inscreve, dessa moral. Comenta aí alguma coisa, comenta aí bonita pela Bonnie. E é isso. Um beijo, um queijo, galera. E valeu. Pode palha secreto. Fui no show da Lady Gaga. E foi maneirão. Eu gosto muito de Lady Gaga. Mas como é que na mesma semana que tem Lady Gaga, o Lakers é amassado assim na NBA, né? O meu personagem tá ficando completamente perdido no que se atentar. Que mais? Meu pneu furou, né? Quem viu nos stories ali, mas o cara meteu um famoso macarrão. Aí geral especialista em pneu já veio falar pra eu vulcanizar esse pneu o quanto antes. Deixa comigo, vou vulcanizar assim que der. E é nóis, galera, tamo junto. Mas, pô, o frentista falou que tava de boa. Eu perguntei pro frentista, falei, tem que fazer mais uma coisa? Não, tá de boa. Isso aí dura até o pneu acabar. Ele mentiu pra mim, galera? É isso. Um beijo, um queijo, galera. Valeu.